Bom, boa tarde a todos e a todas. Queria, em nome do Zé Álvaro, do Rolfo, do Evangelista, do Ivaldo, de todos os diretores aqui presentes das centrais, agradecer o convite. É um prazer estar com vocês. Espero que eu consiga mantê-los acordados à tarde, né? Assim o sono vem. Como o Zé Álvaro falou, o tema não é um tema doce e agradável. Pelo contrário, nós temos um desafio enorme de refletir sobre o momento presente e refletir sobre o momento presente a partir da perspectiva dos trabalhadores de uma das maiores economias do planeta. Nós estamos falando do Brasil, que é uma das maiores economias, somos a 7ª, 8ª maior economia do planeta. Acima de nós tem 6, 7 países mais ricos. Abaixo do Brasil tem mais de 180 países que não são tão ricos como o Brasil. Portanto, nós estamos falando da classe trabalhadora de um dos países mais ricos do planeta. E quando nós estamos falando disso, nós estamos falando do lado daqueles que são maioria. Do ponto de vista populacional, a classe trabalhadora é a maioria na nossa sociedade, como é nas demais sociedades, e, entretanto, nós somos minoria política. Não somos nós que fazemos as leis, não somos nós que fazemos as regras, e, no geral, nós ficamos com uma parte menor daquilo que nós produzimos na sociedade. Apesar de sermos a maioria, ficamos com a parte menor da riqueza que nós produzimos numa das maiores economias do planeta. E o que eu vou tentar refletir é um pouco sobre o desafio, ou os desafios que esta sociedade e esta economia tem e qual é o desafio do movimento sindical para enfrentar esse contexto. Quando os trabalhadores, em meados do século XIX, 1850, inventaram esse negócio chamado sindicato lá na Inglaterra, o que ocorria na Inglaterra era uma profunda mudança na organização econômica. E lá começava a surgir o que a gente tem hoje de organização capitalista. A economia de mercado capitalista começa a surgir na Inglaterra com uma transformação industrial monumental, e os trabalhadores descobrem que, se eles não se juntarem, aquela organização econômica vai passar o facão no pescoço deles, aparentemente produziria uma enorme riqueza e a pobreza se espalhava naquele território. Os trabalhadores se juntam porque a atividade econômica naquele momento começava a reunir milhares de trabalhadores no que veio depois de chamar de cidade, no espaço urbano, e trabalhando junto eles começaram a perceber que todos eram explorados, produziam e recebiam menos do que a riqueza que eles produziam e que era necessário se juntar. E essa juntada deu nisso que nós temos até hoje, que são os sindicatos. Os trabalhadores descobriram que a solidariedade entre eles era a peça-chave para enfrentar aquilo que eles estavam vendo que estava acontecendo na realidade. Produzia-se uma riqueza e o que ficava para os trabalhadores era uma pequena parte. Desde então, os sindicatos passaram a fazer milhares de lutas mundo afora. São milhares os trabalhadores que morreram nessa luta, que deram sua vida para que isso que nós temos hoje como sindicato existisse mundo afora. Mas os sindicatos e os trabalhadores não fizeram só isso. Talvez muitos de nós nem tenhamos noção de quanto que trabalhadores que nem nós que estiveram na frente dos sindicatos criaram e inventaram daquilo que a sociedade hoje tem como um mandado. Nós achamos, apesar da nossa luta mostrar que não é fácil, que a democracia é uma conquista que está dada. Muitos de nós não percebem que a democracia, o direito ao voto, cada cidadão um voto, é uma conquista recente e que esteve no centro da luta do movimento sindical. Cada cidadão um voto foi uma bandeira colocada pelos sindicatos. No passado, até bem recente, por exemplo, na Suécia, até
1970, todos poderiam votar, desde que fossem homens. Esta regra valia na Suécia até 1970, na Europa. Há 100 anos atrás, a maioria dos países tinha a regra de que todos poderiam votar, desde que fossem homens. Portanto, a mulher era um objeto da casa, rainha do lar e dócil empregada de um macho. Essa era a regra na sociedade. Mudar esta regra é uma luta relativamente recente. Mas a regra era um pouquinho mais sofisticada. Poderiam votar desde que fossem homens e tivessem propriedade. E não valia ser a mulher, que era uma propriedade dada, sem valor para votar. Tinha que ter propriedade. E alguns eram um pouquinho mais sofisticados. Tinham que ser homens, ter propriedade e ter uma renda. R$1 milhão por ano, talvez. Quem ganhasse menos de R$1 milhão, não fosse homem e não tivesse propriedade, não podia votar. Então, sair desta regra para dizer todos terão direito ao voto foi uma bandeira sindical. E foi uma bandeira sindical por quê? Porque os trabalhadores descobriram que se não fosse dessa maneira, jamais eles conseguiriam colocar para governante, para deputado, para senador, para vereador, pessoas que os representassem. Se quem poderia votar seriam os homens com propriedade e com uma renda acima de tantos milhões, eles elegeriam os seus próprios representantes, que fariam uma lei para todos nós. Por isso os trabalhadores dizem, na nossa democracia, cada um tem direito a um voto. E muita gente morreu para que isso pudesse virar realidade. E nós fomos mais longe. Nós dissemos, para que nós possamos eleger os nossos candidatos, nós vamos formar partidos políticos. Partido político surge em muitos países a partir do trabalho sindical. Quem cria os partidos políticos em muitas sociedades são os trabalhadores a partir do sindicato, para representar uma ideia. Nós temos uma visão de mundo que é expresso na reunião daqueles que se filiam àquele partido e propõem um projeto de sociedade. O Estado moderno que a gente conhece, democrático, o Congresso, com leis, com Constituição, que a gente conhece, boa parte do que a gente hoje valoriza foram conquistas dos trabalhadores na Europa no pós-guerra. Milhões de trabalhadores morreram naquela guerra e milhares de dirigentes sindicais morreram naquela guerra. E depois da guerra chegaram à conclusão que era preciso organizar a sociedade diferente para não ter a terceira guerra. E os sindicatos fazem parte estratégica na formulação do que veio a ser a Europa hoje. A gente vai para a Europa e acha tudo maravilhoso, só que a gente não sabe que por detrás daquilo que lá está construído tem uma coisa chamada sindicato e trabalhador. Então a gente tem que recuperar um pouco dessa história para saber qual é o nosso papel aqui e agora, porque a sociedade que nós vamos fazer daqui para frente e que fizemos até agora sempre teve a nossa intervenção. E qual é a intervenção que nós vamos fazer daqui para frente? Numa das maiores economias do planeta. E numa economia que tem como ativo, além da sua população, além de uma população grande, mais de 200 milhões de pessoas, além de uma população preparada, além de uma base industrial que não é pequena, é uma das mais sofisticadas bases industriais do planeta. Além de tudo isso, nós temos, o que nem todos os demais países têm, uma base territorial imensa. Esse território está situado em uma parte do globo aonde toda a base do território é produtiva. Não só é produtiva, como retém nesta base uma riqueza mineral e uma riqueza de biomas que nenhum outro planeta tem. Além disso, debaixo desse solo tem a maior reserva de água potável do planeta. E além disso, temos mais de 8 mil quilômetros de litoral. E além disso, estamos numa posição do globo que é estratégico para acessar
vários pontos do planeta. Temos uma fronteira importante com toda a América Latina. E eu podia continuar falando de exemplos do que são ativos dessa que é uma das maiores economias do planeta. Portanto, nós estamos falando de um movimento sindical que está organizando os trabalhadores de uma economia que tem essa importância. E, portanto, nós não estamos jogando na série B, nem na série C, nem na série D. O que nós fazemos aqui é uma disputa permanente de série A. Às vezes nós não nos damos conta disso. Às vezes a gente acha que basta ficar no sindicato fazendo atendimento médico, o atendimento na colônia de férias, que é suficiente. Não. Isto é necessário. Com certeza os trabalhadores esperam um bom serviço prestado pelo sindicato. Sem dúvida. Agora, os trabalhadores, quando criaram o sindicato, não criaram o sindicato só para isso. Criaram o sindicato para fazer do sindicato um instrumento que criou isso tudo que a gente acha que foi dado por Deus, que alguém veio aqui e deu para nós, um benfeitor. Poucos lembram que isso tem a vida da classe trabalhadora. Bom, e nós temos que montar a nossa estratégia daqui para frente. Esse país será um país do tamanho que o Brasil tem, com a importância que ele tem, e será um país mais justo, mais igual, a depender do que nós fizermos. O que a história mostra é que a classe dominante não nos entrega e nos dá esse país justo e igualitário. Aliás, o que a história mostra é que o que inventaram na Inglaterra, que é uma economia de mercado capitalista, foi uma invenção fantástica. Talvez, do ponto de vista econômico, nunca a humanidade inventou algo tão forte. E que deu no que deu, que era uma mudança em 200 anos que o homem não fez nos outros 150 mil anos anteriores. Nós fizemos mais mudanças em 200 anos do que a humanidade fez em 150 mil anos para trás. Então nós inventamos uma coisa muito forte, de organizar uma produção econômica, que é o que nós temos hoje aqui, no mundo. Portanto, produzimos de uma forma fantástica, mas o fazemos com um nível de exploração dos trabalhadores que também não era conhecido no passado. E, simultaneamente, essa produção econômica, que gradativamente amplia a capacidade de atender às necessidades daqueles que vivem nesse planeta Terra, contraditoriamente, aparentemente, produz economicamente uma quantidade de riqueza que é distribuída de uma maneira desigual, a tal ponto que nós temos uma organização econômica com uma capacidade de produzir um volume de riqueza inimaginável e, simultaneamente, de produzir uma desigualdade estúpida. Estúpida por quê? Porque nós temos condições de produzir bem-estar e qualidade de vida para todo mundo e não fazemos. Os mais ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres, pobres e miseráveis. Bom, a nossa tarefa como movimento sindical é enfrentar esse problema. A nossa tarefa é dizer, nós temos que produzir e distribuir de forma diferente. Nós queremos que a produção econômica gere bem-estar e qualidade de vida para todo mundo. Eles dizem, nós também queremos bem-estar e qualidade de vida para todo mundo. Talvez nós e eles não tenhamos diferença em relação a isso. A diferença está que eles dizem, cada um vai conseguir o que tiver capacidade de conseguir. Aqui é o livre mercado. Eles topam, o lado de lá, que nós tenhamos igualdade de oportunidade. Os liberais, os empresários adoram essa história. Na nossa sociedade nós temos que ter igualdade de oportunidades. Nós também achamos que temos que ter igualdade de oportunidade. Todas as crianças têm direito a uma educação de primeiro grau, de segundo grau e universitária. O que eles não dizem e que nós temos que dizer
dizer que esta igualdade de oportunidade tem que vir acompanhada de duas outras igualdades que eles não topam, que é a igualdade de condições e a igualdade de resultado. Para ir para uma escola de qualidade, no primeiro grau, segundo grau da universidade, o filho do rico tem 1000 vezes mais chances do que o filho de um pobre. E na desigualdade de condição, provavelmente o filho do pobre jamais chegará numa universidade. A disputa para dizer que na nossa sociedade a igualdade de condição é uma tarefa de construção nossa, está em políticas, como por exemplo uma política recente que a gente criou no Brasil, que foi o acesso dos jovens pobres às escolas e às universidades. Eu lembro para vocês que a elite brasileira disputou durante 10 anos na justiça a lei que o presidente Lula criou de acesso aos negros nas escolas. Por quê? Porque invariavelmente mais de 2/3 dos pobres são negros. E eles são pobres porque são negros. E essa é uma desigualdade de condição que é dada por um profundo preconceito racial, que vem desde a concepção da nossa estrutura econômica, quando a gente resolveu transformar os negros em escravos. E que, aliás, até hoje a nossa sociedade não conseguiu se desfazer desse preconceito. Haja visto, inclusive, que a classe média brasileira é claramente contra o reconhecimento do direito trabalhista da empregada doméstica. 95% dos empregos domésticos são de mulheres, 2/3 delas mulheres negras, que a burguesia obriga a trabalhar de avental branco, para deixar bem claro qual é a cor e a sua condição. Então, para enfrentar esses problemas, as pessoas não conseguem enfrentar sozinhas. Quando o movimento sindical inventou o sindicato, é porque elas descobriram que a única forma de fazer esse enfrentamento era nos unindo e nos reunindo pelo princípio da solidariedade. O desafio que nós temos agora é olhar para esta economia na sua condição real e ver o que nós vamos fazer para frente. Vamos ver o que nós vamos fazer para frente em um momento, como o Zé Álvaro falou, bastante crítico. Crítico por quê? Por um lado, porque nós fizemos no Brasil uma experiência que não era para ter acontecido. A história não nos autorizava a fazer o que nós fizemos no Brasil. Não está escrito como algo que acontece normalmente, com alguma frequência razoável, sociedades democráticas, portanto, que colocam no direito de voto a escolha de seus governantes, essa sociedade, pela escolha secreta, escolher um operário dirigente do país. Então, nós fizemos uma escolha que é raríssima, colocar um operário para dirigir um país, porque, no geral, aquilo que está presente na nossa sociedade, que, no geral, os operários são ignorantes, burros, não sabem governar, são analfabetos, aquela coisa toda que, no geral, tem, inclusive, em relação a nós, né? Olham para nós, olham para o direito, aqueles caras são todos ignorantes, né? Cascadura. Esses caras não são preparados para governar. Mas a sociedade escolheu na democracia um operário. Esse operário governou. Eles acharam que não ia governar, governou. Acharam que ia ser um fracasso, não foi um fracasso. Acharam que não ia se reeleger, se reelegeu. Bom, fez uma sucessora, bom, pior, além de governar, colocou uma mulher como sua sucessora, que era um absurdo. Né? Então, essa trajetória, independente de quem é e qual o partido, que é importante destacar que nós fizemos a sociedade brasileira, saindo da ditadura militar, com uma nova Constituição, uma outra trajetória política que foi fazer isso. Esse operário tem base sindical, ele está na base dessa central que está aqui na foto. Portanto, ele veio do nosso meio e virou presidente, e governou. E o que é interessante é que quando
ou a classe dominante dizia para a gente durante os anos 90 inteiro, o Zé Aldo começa a lembrar o tempo que ele começou a trabalhar no jazz, eu comecei em 1984. Minhas primeiras negociações com o governo federal representando jazz foi com o governo Sarney. Então tem muito tempo de história, né? Foi 88, só que a nova Constituição ainda há 2 anos da época do regime militar. No finalzinho do regime militar, o acordão lá que elegeu o Tancredo, que depois deu no Sarney, aquele arranjo para a gente terminar o ciclo militar, foi quando eu comecei no jazz. E nesse tempo, os trabalhadores do Brasil criaram a CUT, depois criaram a CGT, depois criaram a Força Sindical, depois criaram a Nova Central, a CTB, foram criando as centrais, foram criando partidos políticos. E isso deu uma trajetória política que nós chegamos a fazer essa escolha. O que acho mais importante a gente perceber é que essa escolha política ela resulta em uma estratégia econômica que a gente precisa entender para saber qual é o nosso desafio de agora. Por que essa estratégia econômica foi interessante? Além do fato de que ela acontece num momento vantajoso para o Brasil na economia internacional, ela tem elementos importantes para a gente pensar daqui para frente. Eu quero destacar 2 ou 3 rapidamente. O primeiro deles é que essa estratégia econômica que o presidente Lula desencadeia no Brasil, olha para a população brasileira e diz: os 200 milhões de brasileiros e brasileiras são um ativo econômico para sustentar a nossa dinâmica econômica. Por quê? Porque eles são consumidores. Os empresários produzem quando tem demanda. E o que é a demanda para os economistas? É gente consumindo. Demanda é gente consumindo. Um dos motivos para sustentar um crescimento econômico é se tem gente consumindo. Não é o único, mas ele é muito importante, ele é mais ou menos 2/3 da atração da economia vem se esta população consome ou não consome. Se você dá atração para 2/3, se são 3 locomotivas que puxam a economia, 2 delas é o mercado interno. Se você dá atração para elas, elas puxam a economia. O que o presidente Lula fez? Políticas para dar atração para a economia ser puxada pelo mercado interno. As centrais sindicais, que não são bobas, olharam para eles e disseram: o salário mínimo, assessorado pelo Diese, disseram para o presidente: o salário mínimo é um instrumento poderoso para puxar o mercado interno. Por quê? Porque significa elevar a base salarial. Cada real na mão de um trabalhador se transforma no quê? Em R$1 de consumo. Cada R$1 de consumo se transforma no quê para a empresa? Em produção. Certo? O nosso salário vira despesa. Né? Ou seja, o nosso salário vira consumo, vira despesa. A despesa do capitalista vira o quê? Lucro. Toda vez que ele paga o salário para a gente, o nosso salário vira despesa que anima o lucro dele. É essa engrenagem. O que o presidente fez? Colocou essa engrenagem para funcionar. Começou a melhorar o salário na mão dos pobres começou a virar consumo, deu Bolsa Família para os miseráveis para eles poderem começar a consumir. Cada centavinho na mão de um pobre vira consumo, é o telhadinho da casa, é a porta, é a carne, é a farinha, é o fogão, tudo vira produção. Feita por quem? Por empresas. O Brasil descobriu que 2/3 da atração de uma economia é o mercado interno. Uma descoberta boa, que os economistas não sabem, que os liberais não sabem. Aliás, os liberais que estão agora no governo não concordam. E eu depois explico por quê, porque esse é um dos debates pesados que nós vamos ter que fazer. Mas descobriu isso. E começou a dar atração. Deu política de valorização do salário mínimo. Os sindicatos foram negociar os salários e começaram a conquistar aumentos de salário. As empresas tinham que produzir porque tinha consumo, começaram a contratar e nós começamos a aumentar a massa salarial da economia brasileira. Mais emprego, salário crescendo,
mais massa salarial na mão dos trabalhadores, aumenta o consumo, a empresa produz mais. E a gente cresce mais rapidamente onde a gente é mais pobre, porque essas políticas foram mais vantajosas para os mais pobres. A taxa de crescimento do comércio na região nordeste do Brasil é muito superior à taxa de crescimento do comércio no sul e sudeste. Portanto, nós fizemos uma dinâmica muito interessante do ponto de vista econômico e social. Mas fizemos várias outras coisas. E neste período nós iniciamos, digamos, colocamos também em ação uma terceira locomotiva no nosso crescimento. Ou seja, se duas locomotivas foram ativadas, nós também ativamos, principalmente a partir de 2007, a terceira, 2008, talvez de forma mais intensa em 2009, a terceira locomotiva, que é a locomotiva do investimento. Além do nosso consumo individual, a economia cresce quando as empresas decidem ampliar a capacidade produtiva. Se uma empresa, nessa sala aqui, tem 10 máquinas produzindo e ela resolve fazer um outro galpão aqui do lado e colocar mais 10 máquinas, a construção desse galpão e a colocação dessas máquinas para trabalhar significa que alguém vai ter que produzir. Ao fazer isso, nós estamos puxando mais uma locomotiva. Quem faz isso? Faz as empresas, mas faz também o Estado. Porque a empresa só vai colocar essa outra unidade para produzir, portanto vai construir, primeiro você vai olhar para a economia e dizer, vai ter demanda? Ela só vai construir a segunda e dizer, eu vou produzir com mais 10 máquinas se tiver consumo. Quando o governo diz, a minha política sustenta o consumo, confirma para os empresários para que eles tenham uma coisa chamada confiança. O que é a confiança para o empresário? A certeza de que ele vai produzir, vai vender e vai ter lucro. Isso é a confiança. Para nós. E nós estávamos entregando essa confiança e dizendo, esta sociedade está consumindo. Mas tem outras coisas que se adicionam à estratégia empresarial. Além de ter o consumo, ele olha e diz, vou ter energia? Porque se eu construir a planta e tiver apagão todo dia, danou, eu não produzo, eu tenho que ter energia. E se eu produzir, eu vou conseguir escoar a produção? Tenho que ter rodovia, portos, aeroportos. E assim vai. Certo? Então, quem é que oferece essa base? Quem é que oferece os portos, os aeroportos, a estrada, a energia? É o Estado. Quem faz essa oferta é o Estado. E o Estado vem e diz, eu vou construir portos, aeroportos, vou modernizar as estradas, vou ampliar a energia. As empresas olham, a estrutura brasileira está se preparando para que minha produção possa acontecer. Porque cada porto, cada estrada, cada aeroporto é produção. Quem produz? Os empresários. Então os empresários olham e dizem, tem consumo, tem empresa construindo, o governo está colocando recurso para ampliar a demanda e, portanto, eu tenho que fazer uma oferta de produção. A economia está tracionada. O Brasil, felizmente, não tinha entregue a Petrobras. E nós entregamos a Vale, por exemplo, para o setor privado. Mas a nossa luta, lá nos anos 90, nós impedimos que o Fernando Henrique colocasse a Petrobras também para os estrangeiros. E daí a Petrobras veio e dá uma outra tracionada. A tração que a Petrobras dá na nossa economia é equivalente a 1/5 da força que a economia tem. A Petrobras mobiliza uma cadeia produtiva enorme. E a Petrobras saiu de uma empresa paralisada para ser uma das maiores empresas do mundo em termos de investimento. Aí a gente começa a entender, por exemplo, a crise agora da Lava Jato. A Petrobras se transformou na maior empresa em termos de investimento do planeta. Não tinha nenhuma outra empresa com tanto investimento. Em um país que tem há séculos uma estrutura de roubalheira dramática. Você imagina o que apareceu por trás da Petrobras de oportunidade, né? Gente que já estava há décadas ali dentro, operando. Aí se transformou de uma empresa paralisada para ser, em alguns poucos anos, 2 ou 3 anos, a maior empresa
empresa em termos de investimento do planeta na área de petróleo e gás. Isso nós fizemos. Talvez não com a governança adequada, não com os sistemas que nós fizemos depois. Ninguém diz que isso que a Operação Lava Jato está fazendo são regras que nós criamos nos últimos 10 anos. Ninguém diz que as ações que a Lava Jato está operando agora, na época do Fernando Henrique, eram todas engavetadas. E que agora nenhuma delas foi. Isto é democracia. A gente não se dá conta dessas coisas. Assim como provavelmente não se dá conta que o que está se articulando agora é que isso tudo vai voltar para debaixo do tapete, depois de prender o Lula. Ué, ou a gente vai enfrentar o problema, ou a gente não vai saber do que nós estamos disputando. Vocês acham que nós vamos ter a Operação Lava Jato para o resto da vida no Brasil? Que os empresários estão satisfeitos de estarem sendo presos e punidos? Que os deputados estão maravilhados com a Operação Lava Jato? Todos felizes e comemorando que qualquer um deles pode ser preso a qualquer hora. Tem 300 na lista. Eles não estão satisfeitos. Aliás, estão muito insatisfeitos. Então, o que está sendo operado não é uma coisa pequena, mas é uma coisa que está enfrentando um grave problema que nós temos na nossa sociedade e que ganhou uma presença extremamente problemática pela dinâmica econômica que o Brasil teve nos últimos anos e que agora, dado a sua gravidade, é um dos grandes freios da nossa economia. Então, o problema que nós estamos vivendo agora, parte dele é porque a nossa dinâmica econômica gerou um grave problema de corrupção. Externalizou, porque nós crescemos, criamos um ambiente de crescimento que não estávamos observando e criamos instrumentos para fiscalizar e punir corruptos. E começamos a colocar isso para funcionar que nunca foi colocado para funcionar. Começaram a aparecer os problemas. Só que a hora que aparecem esses problemas estão concentrados em um setor que é dramaticamente estratégico para o país. Um dos nossos setores econômicos, na qual nós somos vanguarda, ninguém tem dúvida que nós não somos vanguarda em produto eletroeletrônico, certo? Qual é a empresa brasileira que produz computador de ponta? Qual é a empresa brasileira que produz celular? Nós só pensamos em empresas internacionais. Mas se nós perguntarmos quais são as maiores empresas do mundo na área de construção pesada, fazer usina hidrelétrica, são as empresas brasileiras. Essas são as nossas empresas de ponta. A Sony brasileira pode se chamar Odebrecht, pode se chamar. Essas empresas detêm uma tecnologia brasileira de ponta e que estavam ocupando os espaços na ponta dos nossos investimentos, fazendo infraestrutura no Brasil e no mundo. Só que elas estão no núcleo da crise política. Nós estamos travando. Imagina que a Alemanha estivesse paralisando a atividade da Volkswagen. Os americanos paralisando a atividade da Chevrolet. Chevrolet não vai produzir mais. Você imagina o americano fazendo isso? Na crise de 2008, a Chevrolet ia quebrar. O que o Obama fez? Alguém sabe? Estatizou a GM. Alguém sabe que a GM virou uma empresa estatal americana? O Obama não teve dúvida. O Estado americano comprou a GM para não deixar ela quebrar. Nós aqui estamos quebrando as nossas GM. Então, ou a gente acorda para ver a maluquice que nós estamos fazendo, ou alguma coisa está errada na nossa visão. O que a gente faz? Como é que a gente pune os culpados e preserva a empresa? Porque a empresa é um capital de conhecimento de milhares de trabalhadores. A Odebrecht mobiliza direto e indiretamente 300 mil trabalhadores. Uma empresa. Quando a gente decide quebrar a Odebrecht, nós estamos quebrando o conhecimento de 300 mil trabalhadores brasileiros que controlam um conhecimento que é vanguarda do mundo.
Isso não nos diz respeito. Para nós, tanto faz. Bom, se tanto faz, podemos ir para casa que nós estamos no lugar errado. Porque nós não criamos sindicato para achar que tanto faz. Aliás, a classe trabalhadora não nos autorizou a criar sindicato para achar que tanto faz. A classe trabalhadora nos diz respeito, sim. E o nosso papel é defender esses 300 mil trabalhadores. E defender o que essa empresa consegue produzir de riqueza. Porque se essa empresa morrer, o que morre são 300 mil trabalhadores. E a capacidade desses trabalhadores produzir a riqueza que aquela empresa tinha capacidade de produzir. Só que nós temos que ir um pouco mais longe. A nossa tarefa é fazer com que a riqueza que a Odebrecht produz seja distribuída de um outro resultado. Nós queremos que aquela riqueza seja repartida de forma mais justa. Mas se não tiver aquela riqueza de uma sociedade capitalista, não tem o que distribuir. Então, um dos freios que nós temos agora na economia brasileira se chama crise política decorrente das ações necessárias de combate à corrupção que precisam de uma solução. Nós temos que dizer, vamos prender todo mundo que é corrupto, vai para a cadeia, paga, penaliza, como tem que penalizar todo mundo, seja quem for, com provas, com processo legal adequado, não com essas pirotecnias que estão sendo feitas aí no Paraná, que é uma vergonha. Nós estamos falando de coisa séria. As pessoas precisam ser julgadas, podem se defender, nós temos que provar que elas fizeram, né? E o engraçado é que, por hipóteses, nós estamos prendendo, por convicção nós estamos prendendo, e quando tem prova, que é o caso do Cunha, que tem prova dada pelos bancos suíços de dinheiro ilegal, lá nós não prendemos. Aonde tem prova, não prende. Aonde não tem prova, nós estamos prendendo. Alguma coisa está esquisita nessa história. Então nós temos que dar coerência ao sistema. Porque se ele não for correto, nós não vamos enfrentar o que nós temos que enfrentar. Porque os poderosos não vão deixar com que essa coisa continue. E nós precisamos que continue. Porque nós não queremos corrupção. Então, não é simples. A equação nesse campo, nesse freio, não é simples. Ela exige uma capacidade para operar das empresas, que não é simples, e ao mesmo tempo, uma capacidade da justiça e dos órgãos de fiscalizar, combater, punir, prender quem tem que ser preso. A segunda parte do nosso problema é que, desses 3 vagões que eu falei, quando a Operação Lava Jato vem, ela coloca um freio muito pesado, porque ela mexe nas empresas que tinham a responsabilidade de conduzir o investimento. Então, são milhares, gente, milhares de obras paralisadas no Brasil. E não é porque falta dinheiro. Tem obras dessas, se não forem concluídas, nós vamos perder todo o recurso ali investido. A obra tem que ser desmontada e refeita. Então, não é pouca coisa. Não é inteligente, porque nós estamos combatendo a corrupção, a gente jogar o nosso dinheiro que foi colocado naquela obra no lixo. Não me parece inteligente que a nossa governança nos coloque o ônus para nós, sociedade, do combate à corrupção. Não somos nós que temos que pagar. Não é a obra de saneamento, não é a obra da rodovia, não é a obra do porto, do aeroporto, do hospital, da escola, que tem que ser parada penalizando a sociedade. Quem tem que ser penalizado é o empresário, é o político. Então, nós temos que ter um jeito de sair desse negócio, e essas obras precisam ser concluídas, porque são obras necessárias para a nossa infraestrutura. A outra dimensão, neste mesmo campo, é que, ao enfrentar a crise internacional, e a crise internacional de 2008 é pesadíssima, é provavelmente a segunda ou a maior crise econômica do capitalismo. Provavelmente a gente vai chegar daqui a uns 20, 30 anos dizendo que ela só não foi a maior crise da história do capitalismo, crise econômica, porque a crise, que foi a maior de 29, deu na Segunda Guerra Mundial. E foi necessária uma guerra
o solo europeu para acabar com aquela crise. Talvez a gente não precise chegar numa terceira crise, numa terceira guerra mundial, mas a equivalência da crise econômica é tão grande quanto aquela. Portanto, nós não estamos vivendo um momento tranquilo no mundo. É um momento muito complicado, de uma crise econômica dramática. O Brasil não ia se sair fácil. O Lula achou que era uma marolinha, mas o Bush, quando peitou no momento da crise, o Lehman Brothers, ele também achou que era uma marolinha. E a decisão imbecil do Bush deu na crise que nós temos agora. Imbecil por dois motivos. Primeiro, porque no curto prazo ele decidiu enfrentar. Segundo, porque ele, desde o Reagan, todos os governos americanos, autorizaram esta bandalheira no setor financeiro. O resultado da crise econômica é o modo com que a governança americana destinou ao setor financeiro fazer a bandalheira que eles fizeram. Os americanos não sabem a quantidade de riqueza subterrânea no paralelo, no caixa 2 que eles têm nos Estados Unidos e no mundo, que dá na crise de 2008. O que é a crise de 2008? É como se a economia só produzisse um copinho d'água. Nós temos um copinho d'água produzido. Cada um de nós é dono de um pedacinho dele. O que os americanos disseram? Anuncie para a sociedade que nós vamos ter o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, o novo copinho d'água. Todo mundo compra papel, nós vamos comprar essa riqueza, recolher e vamos começar a produzir o segundo, terceiro, quarto, quinto. Aí alguns disseram, olha, vai dar para a gente ver dizer que são 10, que são 20. E vamos rodar, vamos rodar. Enquanto a gente tiver dizendo que a gente vai ter o 21º, 22º, 23º, as pessoas estiverem comprando o título, acreditando que vai ter, nós vamos rodar. E toda vez que eu vendo, e eu que estou vendendo, eu ganho um pedacinho daquele copo que não existe. E muita gente começou a ganhar dinheiro a rodão, vendendo o que não existia. O que é a crise de 2008 em última instância? Alguém chegou e disse, eu quero o meu segundo copinho. Junta todo mundo e entrega o segundo copinho. O outro disse, mas me dá o terceiro. Não, não, o terceiro eu não tenho, aí espera um pouco. Não, não, mas eu quero o quarto e o quinto. O que o Bush decidiu? Quem não tiver os copinhos, que não entregue. O Lehman Brothers disse, eu não tenho para entregar. Todo mundo foi pedir os 20 copinhos, está na crise de 2008 que não vai acabar tão cedo. Porque os copinhos vazios estão aparecendo e ninguém quer ficar no mico. O que eles inventaram é um jogo onde tem uma carta verdadeira e 20 micos. O nosso jogo é inverso, né? Tem 19 cartas boas e um mico. O deles é o contrário, tem 19 micos e uma carta boa. Esse é o problema. E o problema, sabe quem está ficando comigo? Ficou comigo o Estado, que são os nossos impostos, e os trabalhadores que compraram as casas que prometeram que um dia entregar por aquele valor. O trabalhador comprou uma casinha dele que ia ser entregue por 100 mil dólares, achava que ia vender no final por 200 mil, e agora ele tem uma casa que ele não vende por 50. Ele vende por 50 casas e tem que pagar uma dívida de 100 mil dólares. Sabe o que os trabalhadores americanos estão fazendo? Abandonando as casas. Vocês veem as fotos dos americanos e moraram em trailer e tal. Por quê? Porque eles abandonam a casa. Abandonam. Então, até isso arrumar vai demorar décadas. Enquanto isso, a economia mundial está parada. E nós somos a 7ª economia do planeta, em um planeta economicamente parado. Toda a nossa dinâmica internacional está restrita por um mundo que não está comprando. Pior é que o mundo que está produzindo e não está vendendo entre eles, olham para o Brasil em 2008 e dizem, lá tem uma coisa interessante, lá tem 200 milhões de brasileiros com renda crescendo. Aonde que eu vou colocar minhas quinquilharias? Japoneses, Taiwan, americano, europeu produzindo quinquilharia. De lápis a software, a celular, computador. É aqui. Então, não só nós não conseguimos vender para lá, quanto a produção de lá olhou para cá e disse, lá tem gente com poder de compra. E de 2008 para cá, o nosso mercado foi entulhado das quinquilharias manufaturadas.
Os chineses adoram os brasileiros. Adoram, eles nos amam. Porque nós temos um poder de consumo que gera para os chineses 1.200.000 empregos na indústria, que não estão acontecendo aqui em Joinville. Nós deixamos de produzir aqui em Joinville e passamos a comprar o produto chinês, que é mais barato. Nesta hora, nós decidimos com o nosso poder de compra que nós vamos acabar com um emprego aqui de Joinville e abrir um posto de trabalho na China. Os chineses nos amam. Os trabalhadores brasileiros são de uma inteligência estratégica monumental. E nós, do movimento sindical, não nos damos conta que a nossa organização econômica favoreceu a esse movimento. Quando a gente achava que nós estávamos ricos, tendo um dólar barato, podendo viajar para Miami, né? A nossa classe média ia fazer enxoval de criança em Miami, coisa fantástica. O que a gente não via é que com esse câmbio nessa posição, a nossa sociedade conseguia importar produtos baratos, impedia que a nossa empresa competitiva conseguisse competir com esse produto barato, e a nossa empresa que produzia não conseguia não só não competir aqui, como não conseguia exportar. Nós estamos há mais ou menos 20 anos sistematicamente destruindo a nossa indústria. O que nós precisamos olhar na terceira dimensão, para olhar o nosso desafio daqui para frente, que é o segundo desafio importante. O primeiro que eu falei é, nós precisamos agora achar uma saída que permita as atividades do setor produtivo na construção civil pesada voltar a operar. Não sei se são com as mesmas empresas, não sei. A mim, o que eu acho é que nós temos que pegar esses 300.000 trabalhadores da construção pesada e colocá-los a produzir novamente. Se é o Odebrecht, se é o AS, se é Zezinho da Silva com Maria Sociedade Anônima, não me interessa. Nós temos que achar uma solução. Faz transição acionária, faz o diálogo, nós temos que inventar um jeito desses trabalhadores voltarem a produzir a nossa estrada, o nosso aeroporto. Isso nós temos que achar uma solução rápida. Segundo, nós vamos olhar para a nossa indústria e dizer, esse país continental só poderá ser um país desenvolvido se tiver uma indústria forte. E a nossa organização macroeconômica tem que favorecer a que as nossas empresas industriais competitivas possam produzir internamente e para exportação. Então nós temos que olhar para a nossa base industrial e dizer, nós vamos sustentar uma base industrial. Não no sentido da indústria como aquela fabriqueta que está lá produzindo. A indústria como a ideia da transformação. Portanto, indústria e agricultura. Nós somos um grande exportador de soja. Vai perguntar para os agroprodutores de soja, os grandes capitalistas da produção de soja, se eles querem deixar de exportar soja em grão. Eles vão dizer não. Vai perguntar para a Vale se a Vale quer deixar de exportar minério de ferro. A Vale vai dizer não. Por quê? Porque é mais fácil. Eu ganho muito dinheiro exportando soja. Outro vai dizer, eu ganho muito dinheiro exportando minério de ferro. Nós temos que dizer para eles, mas o país perde muita riqueza ao não transformar a soja em um produto industrial. Esta é uma decisão do país. E aí provavelmente o Estado tem que entrar dizendo, nós vamos pegar parte dessa soja e nós vamos industrializar. Nós vamos vender para o mundo a soja industrializada. Nós não vamos vender minério de ferro para a China e comprar lingote para fazer trilho de trem. Nós temos usina para fazer trilho de trem aqui. Isso é uma decisão de política econômica, não é uma decisão individual do empresário. Porque a hora que você diz que quem vai fazer o lingote do trem com o nosso minério de ferro é o chinês, quem vai ter o valor agregado sobre o minério de ferro para lingote é o Estado chinês, o trabalhador chinês e o empresário chinês, não somos nós. E a hora que a gente vê o nosso lingote produzido aqui, que vai ter o emprego na siderúrgica aqui, nós vamos ficar
ficar com o trabalhador que cata a laranja e quem vai fazer o trabalhador que faz o lingote na siderúrgica é lá. Aonde que a renda vai ficar? Aqui ou lá? Vai para lá. Então, essa estratégia industrial tem que estar na nossa prioridade absoluta também. Portanto, o movimento sindical tem que disputar a ideia de que nós temos que ter uma estratégia de desenvolvimento industrial, de agregar valor aqui, naquilo que nós somos bons. Por exemplo, nós temos uma belíssima base de produção na agricultura. O nosso produto da agricultura deveria agregar valor aqui. Da laranja ao suco, do suco talvez inventar a vitamina C, talvez a laranja inventar um cremezinho que vai ser top no mundo, sei lá. Vamos inventar. Vamos colocar as nossas universidades para pesquisar, para desenvolver produtos, para talvez ter o marketing da nossa laranja produzido aqui. Né? Para ter o clube da laranja, vamos inventar as coisas, ter um marco da laranja, ó, pega o teu celular, baixa aqui e sinta o selo da laranja brasileira. Vamos inventar, isso é agregar valor. Quem perde a indústria, perde todos os serviços que agregam valor à indústria. Nós achamos que esse celular aqui é bacana, é. O valor dele que a Apple ganha, que a Sony ganha, na base industrial é 7, 8%. 92% do que está aqui é serviço. E aí os liberais vêm e dizem para a gente, mas o Brasil vai ser uma economia de serviço. Mentira. Porque quem faz o serviço para isso daqui é quem domina a tecnologia desse aparelho. Quando a gente faz um crediário para comprar uma geladeira, nós recebemos salário e parte do nosso salário vai pagar a geladeira que um pedacinho é juro. Quando o empresário toma um dinheiro emprestado para fazer uma produção, ele vai pagar, ele paga o juro do empréstimo. Quando o Estado brasileiro toma emprestado de nós para fazer uma determinada produção, ele também paga juro. Então o juro é pago pelos empresários, pelo governo e pelos trabalhadores. Mas é uma parte importante, eu vou falar dela. Essa parte de impostos, portanto aquilo que nós contribuímos para financiar o Estado, como eu disse, parte vai para fazer investimento e parte vai para fazer educação, saúde, segurança, cultura, ciência, tudo aquilo que o Estado brasileiro faz. Toda vez que o Estado gasta, toda vez que nós fazemos uma despesa com o recurso dos impostos, ou fazemos para fazer investimento, ou fazemos gasto em educação, saúde, comprando equipamento, comprando remédio, construímos um hospital, mantemos o hospital, contratamos trabalhadores para produzir o serviço de saúde, que são os servidores. Esse gasto que nós fazemos, ele tem um efeito multiplicador. Toda vez que o Estado gasta R$1 em educação, a estimativa é que este real gasto em educação, para pagar o servidor, para construir o hospital, para manter o hospital, este real gera na economia um ciclo para gerar R$1,7. Então o Estado gasta e ele incentiva a economia a produzir R$1,7 novamente. Então ele tem um efeito multiplicador importante. Toda vez que o Estado gasta R$1 para fazer uma ponte, uma estrada, ele tem um efeito multiplicador no tempo muito maior do que esse, porque ele tem um efeito multiplicador de longo prazo. Então, o Estado, quando gasta, ele tem um efeito multiplicador de animar a economia. Certo? Então, parte do nosso crescimento é que o nosso gasto fiscal animou o nosso crescimento. Bom, o que o governo está fazendo agora? Já fez atrás, cortou investimento, que é o pior corte que tem. E agora o governo mandou para o Congresso, este governo que o presidente teve, pegando uma proposta que o Levi já tinha encaminhado para o Congresso, que o Nelson Barbosa deu uma reorganizada e que agora o Meirelles está sofisticando, que é: vamos controlar os gastos da União. O que ele está dizendo? Nós vamos congelar os gastos no padrão do que foi o ano passado. E não vamos deixar mais o gasto crescer. Apesar da economia
Se ela voltar a crescer, o gasto vai permanecer. Por exemplo, hoje o gasto é 100 e a economia é 100. Vai continuar 100, porque só vai repor a inflação, vai ficar do mesmo tamanho. Mas se a economia passar para 105, crescer 5%, o gasto vai continuar em 100. Se a economia passar para 110, o gasto vai continuar em 100. É isso que eles estão propondo em essência. Para vocês terem uma ideia, o nosso gasto atual em saúde no Brasil é 100 bilhões de reais por ano. Se esta regra tivesse sido aplicada lá atrás, 2002, 2005 para cá, este ano, em vez de gastar 100 bilhões em saúde, sabe quanto que a gente deveria gastar? 70 bilhões. Nós estamos tirando com esta regra, se ela for aplicada, neste período de 2005 até agora, 10 anos, 30 bilhões de reais da saúde. É o que nós vamos tirar daqui para frente. Se esta regra fosse aplicada, o salário mínimo de 880 reais hoje seria mais ou menos próximo a 500 reais. A regra fará com que o salário mínimo não tivesse crescido de 200, 300 reais para 880, mas sim para 500. Isto é a aplicação concreta da regra que está no Congresso, que eles estão dizendo que é uma regra virtuosa e necessária. Na nossa visão, esta regra, na verdade, é um freio que a gente nunca viu de mão na locomotiva do mercado interno. Nós estamos destruindo o mercado interno na dinâmica que o gasto social tem no Brasil. Bom, vocês vão dizer, mas não é necessário? Se a gente está com o orçamento desarrumado na nossa família, a gente não tem que arrumar? Acho que nós vamos precisar enfrentar um debate dizendo 2 ou 3 coisas importantes. Primeiro, nós temos que dizer que nós temos todo o máximo interesse em que o Estado brasileiro e os governantes tenham a máxima responsabilidade fiscal. Não há ninguém mais interessado com que o recurso que está na mão do Estado seja bem aplicado. Nós temos todo o interesse. Então, sobre isso nós temos acordo. A diferença é que a máxima responsabilidade sobre o gasto fiscal do Estado significa, por um lado, olhar para as receitas e dizer, estamos arrecadando tudo que devíamos arrecadar? A resposta é não. Tem muita gente que tem que pagar imposto e não paga, principalmente os ricos, temos que cobrar deles. Segundo, estamos arrecadando bem? A resposta é não. Por quê? Porque nós arrecadamos muito dos pobres, razoavelmente bem da classe média e não arrecadamos adequadamente dos ricos. Os ricos pagam pouco imposto no Brasil. Então nós temos que fazer com que os pobres paguem menos. Por quê? Não é só porque é justo, é porque é mais eficiente economicamente. Além de justo, se você deixar, em vez de imposto, o real no bolso do pobre, o real no bolso do pobre vira consumo. O real deixado no bolso do rico vira entesouramento, não agita a economia. Então ela é injusto e ineficiente economicamente. Nós temos que dizer, nós queremos uma estrutura tributária que é justa e eficiente. Então nós vamos ter que mexer aqui. Isso é responsabilidade fiscal. E tem outras coisas que nós estamos que fazendo parte da receita. E na parte da despesa, nós também achamos que tem que ter responsabilidade. Muita responsabilidade. Acho que a conta da Previdência, próximo a 500 bilhões de reais, é uma conta que nós temos que ter muito cuidado. Então acho que nós temos que enfrentar o debate da Previdência, não tem problema. No debate da Previdência, nós vamos ter que olhar a receita da Previdência. E tem muita gente que não paga a Previdência. Muita gente. Os estudos que nós fizemos para as centrais sindicais indicam que se o governo fizesse umas 10 medidas na área da Previdência, ele arrecadaria por ano uns 80 bilhões de reais a mais. A Previdência tem um estoque de dívida de 1,5 trilhão que a Previdência não cobra. 1,5 trilhão. São 3 anos completos de Previdência para todos os trabalhadores brasileiros que estão na dívida que a Previdência não vai cobrar. O ministro não tem capacidade de cobrar.
que mexer na receita, na dívida e talvez tenhamos que mexer na organização dos gastos da Previdência. E nós vamos ter que enfrentar o problema, certo? Bom, nesse caso, eu acho que nós não temos problema de enfrentar esse debate. No caso dos gastos, nós vamos ter que olhar para a estrutura do gasto da Previdência e ver onde que tem problema. Eu não acho, por exemplo, que seja correto a filha do militar receber de forma vitalícia o salário integral do avô, que é o que acontece hoje. Bom, essa regra acho que tem que mudar. Ah, mas ela fazia sentido porque o militar, nos anos 30 e 40, podia ir para a guerra e morrer, é verdade. Dos 45 para cá, quantos militares brasileiros morreram na guerra? Que eu lembro foram pouquíssimos, né? Quando a gente foi para alguma coisa, fomos para o Haiti tentar resolver lá. Mas não faz parte do sistema. A diferença é que este militar que morria na guerra gerou um direito que se estendeu a todos os militares, independente se eles vão para a guerra ou não. E depois os juízes disseram, mas nós também merecemos ter esse direito dos militares. E estenderam para eles. E nós vamos estendendo esse direito dos militares que iriam para a guerra para algumas categorias. Nós temos que mexer nessa regra. Agora, talvez nós temos que enfrentar problemas mais estruturais. A gente fala da idade mínima. Talvez a gente tenha que enfrentar o problema. Nós estamos vivendo mais, o que é bom. Viver mais não é um problema. O debate está vindo para mim, como se a gente estivesse vivendo mais, fosse um problema. Isso é uma conquista. Bom, se nós estamos vivendo mais, vamos conversar. Agora, não acho justo que minha filha, que vai começar a trabalhar lá pelos 30 anos, do jeito que vai, né, tenha a mesma condição para se aposentar do que um filho que não trabalhou e começou a trabalhar aos 15. Ele, o filho daquele trabalho, vai trabalhar 15 anos a mais do que a minha filha, para se aposentar com a mesma idade. Alguma coisa está errada. Então nós vamos ter que corrigir. Em uma sociedade desigual, a lei tem que ser equitativa. Para quê? Para que todos trabalhem proporcionalmente um tempo razoável. Se vamos viver até os 90 anos, não é adequado se aposentar aos 50. Acho que não. Mas quem é que se aposenta aos 50? Não é o pobre. Quem se aposenta aos 50 é a classe média, que conseguiu contribuir durante 35 anos ininterruptamente, porque o peão que vive na rotatividade não consegue. Então, nós vamos ter que enfrentar. Mas nós topamos vincular a previdência do mínimo só se nós somos os idiotas. Nós achamos que a diferença entre homens e mulheres está resolvida no Brasil? Que as mulheres têm as mesmas condições que os homens? Vai para dentro das famílias para ver a desigualdade no trabalho dentro da casa. Quem tem a terceira jornada é a mulher, não é o homem no geral. E muitas vezes a mulher tem que aguentar o traste do marido. Um parênteses, só que eu acho importante que eu faça esse registro. A gente, no geral, diz que o Bolsa Família reduziu a miséria. É verdade. Mas o Bolsa Família fez uma coisa 1000 vezes mais importante do que reduzir a miséria. O que o Bolsa Família fez foi que libertou milhares de mulheres pobres que vivem dependendo de um macho irresponsável, imbecil e, no geral, autoritário e explorador, que as explorava. E muitas vezes a deixavam com filhos vários e abandonavam essas mulheres e elas ficam sozinhas, tendo que sustentar essas crianças. Porque a Bolsa Família foi dar dignidade a essas mulheres para sustentar essas crianças. De homens irresponsáveis que abandonaram essas mulheres. E essas mulheres passaram a ser vistas como cidadãs. Passaram a ter direito a trabalho. Passaram a ter direito de colocar seus filhos na escola. Portanto, nós, homens, fazemos um mal desgraçado para a humanidade e para a sociedade. O Bolsa Família começou a colocar equilíbrio nessa relação. E começou a obrigar que nós, homens, tivéssemos um pouco mais de responsabilidade. A gente não dá conta disso. A gente acha que Bolsa Família é transferir dinheiro para pobre. Não, Bolsa Família é dar o direito de dignidade às mulheres poderem colocar o dedo na cara dos homens e dizer: você é responsável por esta merda que está feita aqui. E nós vamos sair desse negócio. Agora, o Estado brasileiro deu condição econômica para que ela desse esse passo. Mas
ele não se dá conta do que uma política social pode fazer. Né? Bom, na Previdência, para terminar, nós temos um desafio enorme. E por que eles estão olhando para a Previdência? Porque a Previdência é um dos maiores gastos do Estado. É verdade. Depois vem saúde, depois vem educação. Então, quando o cara olha para o orçamento e diz: qual é o meu maior gasto social? A Previdência. Então vamos cortar a Previdência. Se fosse ver compra de batatinha, eles iam mexer na regra da compra da batatinha. Mas como é Previdência, é Previdência. Não estão olhando se tem gente, não tem gente, isso é gasto. Custa 500 mil por ano. Se eu economizar 10%, eu economizo 50 bilhões por ano. É uma baita economia. O que eles não dizem para a gente é que o Estado brasileiro tem uma outra conta que fica fora dessa história. O que eles não dizem para a gente é que nós vamos fazer toda esta economia para pagar esta outra conta. O Estado brasileiro gasta todo ano, gastou o ano passado, 503 bilhões de reais, portanto mais do que gastou em Previdência, para pagar juro da dívida pública. Para mais ou menos 20 mil detentores, donos da dívida pública brasileira. Nós pagamos para 20 mil pessoas físicas ou institucionais o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, é um deles. Tem milhares de trabalhadores ali que se beneficiam dessa transferência. Nós pagamos para esses que emprestam para o Estado brasileiro 503 bilhões de reais e gastamos 480 com toda a previdência de todos os aposentados do Brasil durante um ano. O que eles não nos dizem é que eles estão propondo um ajuste para que a gente economize em saúde, educação e previdência para pagar os 500 bilhões por ano. O que eles não nos dizem é que os gregos, um país que está quebrado, e nós estamos longe de ser quebrado, gastam 1/3 do que nós gastamos para pagar a dívida pública de um país que está dizendo: eu não tenho como pagar. Portanto, o custo da dívida pública ia ser muito maior do que o nosso. Não, o nosso que está sendo pago regularmente custa 3 vezes mais. Qual a lógica? Ah, mas não vamos usar a Grécia é diferente. Vamos ver a Rússia. Vocês acham que a Rússia é um país bem mais equilibrado que o nosso? Gasta 1/4 do que nós gastamos. O custo da dívida pública russa é 1/4 da nossa. O Japão tem uma dívida pública que é o dobro do seu PIB. Toda a riqueza japonesa é 100, eles devem 200. Eles gastam 10% do que nós gastamos no custo da dívida pública. Por que nós gastamos mais de 10 vezes o Japão se a nossa dívida pública é 60% do PIB? Ninguém nos explica. Ninguém diz para a gente por que nós pagamos tão cara a dívida. Mas isso não é tão longe da gente. Se algum de vocês saírem daqui agora, for atravessar a rua aqui, sair à esquerda, direita, vocês vão cair na rua principal. Aqui eu estava vendo, né? Avenida Princesa, não é assim? Princesa, ali tem loja de comércio. Entra na loja e vai comprar uma geladeira. No Brasil a propaganda é assim: compre uma e pague 3. É assim. A gente compra uma geladeira e paga 3. Ninguém nos diz por que nós temos que comprar uma geladeira e pagar 3. Imagina que se você comprasse uma geladeira e pagasse 1,5, te sobraria o equivalente a comprar a segunda geladeira. Ao não comprar a segunda geladeira, não tem quem está produzindo a segunda geladeira. Por quê? Porque essa segunda geladeira está pagando de juro. Um economista da Fundação Getúlio Vargas calculou semana passada no seminário, apresentou dizendo que nós gastamos no Brasil equivalente a 40% da nossa riqueza produzida em juro. O Estado, as empresas e o consumidor. Nós transferimos, quando compramos a geladeira, o empresário quando pega um empréstimo para pagar o salário ou para fazer o investimento, o Estado quando toma emprestado e paga os 500 bilhões, nós gastamos 40% da nossa riqueza, transferimos com juros. Que no geral são recursos esterilizados, que são jogados no lixo. No lixo. Por quê? Porque eles não geram atividade econômica. Quando se compra a geladeira e paga 3, as outras 2 que você está pagando de juros não vira consumo. É o teu salário que está indo aos poucos. Se vocês entrarem no site do Diese, vocês vão ver lá a análise do resultado
bancos, 5 maiores bancos do Brasil. Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica e Santander. Sabe qual foi o resultado do primeiro semestre desse ano? Com essa crise toda, as empresas quebrando, as empresas não estão pagando as dívidas para o banco. Os trabalhadores estão deixando de pagar a dívida porque não tem como pagar. Bom, se a economia está toda quebrando, os bancos vão ter prejuízo, porque eles vão estar com problema. Não estão conseguindo emprestar, porque as pessoas estão sem crédito, sem condição de honrar crédito. Não estão conseguindo emprestar, não estão recebendo, o banco vai estar quebrando. No meio dessa crise, esses 5 bancos apresentaram um resultado de lucro líquido de 30 bilhões de reais. Pode, é lógico que pode. Se eu compro uma geladeira e pago 3, ué, quer negócio mais vantajoso do que esse? Bom, então, primeiro, nesse caso, nós precisamos fazer um trabalho muito sério de enfrentamento, como se fosse uma guerra. A nossa vida só faz sentido a gente morrer dignamente se a gente conseguir dizer: nós acabamos com o rentismo no Brasil. Quando o governo vai fazer o ajuste fiscal, que está fazendo agora, eu acho que ele devia dizer: temos todo o interesse em fazer um baita ajuste fiscal. Mas um baita. Um ajuste fiscal de primeira qualidade. Primeiro, nós vamos mudar a estrutura tributária brasileira para que ela seja progressiva. Quem paga imposto é rico, quem paga imposto é classe média, quem paga imposto é pobre. Só que cada um vai pagar progressivamente conforme a sua capacidade. Pobre paga imposto menor, rico paga imposto maior. Sobre a riqueza efetiva. Topamos? Bom, mas, além disso, nós vamos ter um sistema que é rigoroso. Mais ou menos como o imposto de renda hoje já está chegando a ser. Não pagou, pau. Pegou, pau, perde. Por exemplo, nós podíamos propor nas cidades. A cidade indeniza uma propriedade pelo valor do imposto pago. Por quanto você declara teu imóvel? Por 100. Se eu precisar indenizar, eu te indenizo por 100. Porque é sobre o imposto que você nos pagou. Ué, por que não? Por que para pagar imposto você paga sobre 100, se eu precisar indenizar, você tem que indenizar sobre 1000? Isso é regra tributária. Então vamos fazer um ajuste legal aqui. E vamos olhar para as despesas, sim. Nós queremos um rigoroso controle do gasto da dívida pública. Não faz sentido transferir 500 bilhões para rentista. Vamos pagar o que os países civilizados pagam. Quanto que paga em média? É 1/5 que nós gastamos? Tá bom, nós vamos gastar 100 bilhões por ano para pagar a dívida pública brasileira, mas não 500. Vamos economizar 400. Talvez decida que nós não vamos dar ajuste para servidor. Eu tenho dito por aí, acho que nessa crise, se eu fosse um prefeito, um governador, eu viria para o servidor e dizia: nós não vamos dar ajuste para vocês. Por quê? Porque o Estado não tem condição agora. Nós vamos preservar o emprego de todo mundo, diferente dos demais trabalhadores que estão sendo demitidos, perdendo emprego, vocês não vão perder, vão ter o salário, mas como a carga fiscal está caindo, nós vamos segurar. Qual é o acordo? A hora que a economia voltar a crescer, a gente vai começar a repor uma parte dessa perda. Isso é um acordo com o servidor, para preservar o emprego dele e dizer: nós vamos trabalhar para tirar essa economia do buraco. Mas para fazer isso, nós não vamos pagar aquele juro absurdo. Nós vamos pegar esse recurso e vamos colocar a economia para girar. Porque se girar, vai aumentar o imposto e nós vamos poder melhorar o teu salário. Se a gente fazer essa economia afundar, o que vai ter é que o teu emprego vai desaparecer. O salário do professor vai ser arrochado, do servidor da saúde vai ser arrochado e não vai recuperar mais. Porque não vai ter economia para gerar o imposto. A hora que a gente perde a indústria aqui na base do evangelismo, o que está acontecendo? Não é só o emprego dele que está indo embora, não. Não é só a indústria que está indo embora. O imposto que essa indústria estava gerando também vai embora. E quando vai embora, essa indústria está embora, a educação, a saúde, que essa indústria gera para essa prefeitura, para esse estado. É isso que a gente tem que ver. Então nós vamos colocar isso para ativar novamente. Esse é o acordo que nós temos que fazer. Pegar o nosso recurso para dinamizar a nossa economia. Uma das formas de dinamizar é sustentar a saúde, a educação, porque elas têm um efeito gerador além de ser justa. Esta dinâmica que nós temos que disputar. Bom, no Congresso, esse assunto
nós temos que assumir daqui para frente, a ideia, eu quero caminhar para o final com isso, que nós precisamos ter na discussão do orçamento uma prioridade. Nós estamos acostumados entre nós aqui que a database é um momento importante do sindicalismo, não é? Alguém tem dúvida que a database é um momento importante da nossa ação? Talvez o que nós devêssemos aproveitar em um espaço unitário como esse é dizer: está na hora de nós criarmos uma database unitária do movimento sindical brasileiro, que é a database para discutir o orçamento público. O orçamento público é o recurso nosso que nós temos que discutir como é que nós vamos aplicar. A database do orçamento público é a participação do movimento sindical discutindo o que arrecada e como aplica. Por quê? Porque ao fazer isso, nós vamos disputar quanto vai para a saúde, para a educação, para investimento, para a segurança, para transporte, para creche, assim por diante. E vamos disputar como é que a gente arrecada, de que a gente arrecada, vamos politizar. Porque a gente fica arrecadando 1/3 do que nós produzimos, colocando na mão do governo, agora ele vem e diz que vai arrochar o nosso recurso para pagar 500 mil para rentista. Então ele vai arrecadar, vai pegar o nosso recurso e vai dar na mão do rentista. É para isso, bom, eu vou dizer para isso eu não topo. Eu não topo. Eu acho que o movimento sindical não pode topar, mas é o que eles vão fazer. E vão dizer para nós que é necessário. Então, acordemos, porque o resultado disso, olhando 20 anos para frente, eles estão propondo que isso vale por 20 anos. Nós vamos fazer campanha, vamos colocar o evangelista candidato a prefeito, governador de Santa Catarina. Para quê? O que eu vou fazer? Vocês vão me entregar um orçamento engessado? A nossa democracia vai virar pó, porque a regra dele faz com que os governantes não possam fazer as escolhas que a gente acha que eles deviam fazer. Eles estão amarrando tudo. Estão amarrando por quê? Porque quem está no comando é quem controla o rentismo. Quem é o Meirelles? Da onde veio o Meirelles? O que ele representa? Senão o setor rentista. Eles estão operando a regra que lhes garanta a riqueza e o recurso para eles, é evidente. Eles estão certos? Do seu ponto de vista individual, corporativo, não. É como se a gente chegasse lá e dissesse: vamos transformar tudo em salário. Vamos dividir tudo igual. Nós quebramos a economia. Não vamos? Nós vamos quebrar a economia. Eles estão fazendo algo parecido. Eles vão quebrar esse país. A outra parte desse ajuste é, além disso, nós precisamos trazer investimento. Como nós não temos aqui, nós vamos trazer de recurso de fora. Se o recurso vem de fora, a gente pode até crescer. Qual é o problema? Diferente da nossa compra do produto lá do chinês, que o emprego é gerado lá, a diferença para vir uma empresa multinacional produzir aqui, ela produz aqui, às vezes com um emprego que não é aqui, porque vem lá de fora para cá para trabalhar. Ela muitas vezes não produz aqui, ela monta, ela compra as peças e monta, então ela não produz. Muitas vezes ela pode produzir, mas não internaliza a tecnologia e o conhecimento daquele produto aqui. E além disso, a hora que ela vende e realiza o lucro vai para onde? Para o país de origem. Então aquela parte do lucro não fica aqui. Então a empresa multinacional, é lógico que é interessante, mas ela não pode vir aqui dominar tudo. Porque se ela dominar tudo, o nosso nível de transferência lá para fora é muito grande. Muito grande. Então nós vamos produzir uma riqueza e parte dela que devia ficar aqui sendo reinvestida, que é o lucro do empresário, se transforma em transferência. Os alemães, os espanhóis, os americanos vão ficar felizes porque eles fazem aqui e o lucro vai para lá. Então não é simples. Não é simples. Mais complicado ainda é se isto vai sendo ocupado no domínio da nossa base de riqueza. É o caso do petróleo. Se nós transferirmos a riqueza do petróleo para as empresas multinacionais, é mais ou menos o que está acontecendo hoje com a Vale. Quem é que impõe a Vale a obrigação dela produzir o minério de ferro em lingote de trem aqui?
É uma empresa privada, ela faz o que ela quiser. Vai lá intervir naquilo ali. Quanto vai ser difícil? Já em Petrobras é diferente. Então, uma empresa estatal tem poder de fixar uma estratégia industrial de interesse do país. A hora que a gente transfere os nossos recursos lá para fora, né? Vamos vender as terras. Agora, hoje, na matéria de hoje, o ministro da Fazenda disse que não tem problema nenhum vender as nossas terras para estrangeiro. Mas não faz diferença nenhuma. O nosso solo ser de domínio de chinês, europeu, americano, não faz diferença. Não é essa política que nós estamos enfrentando. Né? Daqui a 50 anos nós vamos achar a Lula, né? uma trabalhadora que vai pegar esse país e dizer, como é que eu governo esse país? Olha, não tem mais o que governar. Tudo dominado pelas multinacionais. Fazemos o que aqui? Não. O mais que a gente pode fazer é deixar o trabalhador silencioso, prestando o serviço adequado por esse salário miserável e entregando o que a gente sempre entregou. Nós não somos entreguistas. Né? Não vamos entregar a nossa riqueza. Nós queremos que a nossa riqueza seja uma riqueza para nós e para o mundo, sim. E para isso nós temos que ter acordo com todo mundo, sim. Mas para cada empresa que vem aqui, nós vamos ter uma nossa lá. Essa é a regra. Né? Essa é a regra de troca. Certo? Vem uma empresa produzir aqui automóvel. Tá, e a nossa empresa vai produzir hidrelétrica lá no teu país. É isso. Vai dólar para cá, vai dólar para lá. É isso. Essa é a nossa estratégia. Certo? Bom, fim. Agenda sindical de curto prazo. Não do show de empresa, porque a José Álvaro é especialista, dá de 10 a 0. Mas na agenda que eu trato, pelo Diese, a nível nacional, o que vem pela frente? Se preparem, primeiro, para neste semestre enfrentar o debate sobre orçamento. O que está em discussão agora é saúde, educação e previdência. Se eles aprovarem a PEC 241, gasto com saúde, gasto com a educação, gasto com segurança e a previdência está limitado. Por decorrência, tem que fazer necessariamente a reforma da previdência. Então, se eles aprovarem, em primeiro semestre do ano que vem, tem uma reforma da previdência. Se não se mexer agora, vai ter que engolir uma reforma da previdência. Se a gente se mexer e conseguir resistir com que o ajuste seja um ajuste menos doloroso, mesmo assim virá uma reforma da Previdência. Então, se prepare para discutir a reforma da Previdência no ano que vem. Terceiro assunto que virá é de que o governo, de que o Congresso, especialmente o Senado, deve recolocar em votação a regulamentação da terceirização. Então, aquele projeto que veio da Câmara para o Senado deverá ser apreciado. É provável que o senador Paim, não sei se vocês participaram de debates que ele fez no Brasil afora, o senador Paim apresente para o Senado um relatório. Nós estamos tentando articular com as centrais uma proposta com apoio delas, mas há um risco muito grande de que o Senado rejeite esse relatório. E ao rejeitar, ele vai pegar um outro projeto que está lá e vai colocar em votação. Podemos ter uma regulamentação muito perversa na área da terceirização. E essa regulamentação perversa pode, inclusive, fazer por dentro dela uma mini-reforma sindical e uma mini-reforma tributária. A pejotização é uma reforma tributária perversa, porque é transformar assalariado em PJ pagando menos tributo, sem proteção sindical, e uma reforma sindical é transformar todos em prestadores de serviço. Então o cara trabalha numa indústria aqui na base do Evangelista, é uma empresa especializada no setor metalúrgico, mas é um prestador de serviço. Quem representa esses trabalhadores? O sindicato é prestador de serviço, não é metalúrgico. Qual a legislação de saúde e segurança do trabalho que essa empresa tem que seguir? A saúde e segurança tem prestador de serviço. Qual é? Nenhuma. Mas essa é a legislação de proteção no setor metalúrgico, ou siderúrgico, ou elétrico. Sabe por que tem um monte de gente morrendo eletrocutada no setor de distribuição de energia? Porque
parte considerável desses trabalhadores são prestadores de serviços, não são trabalhadores do setor, que não são representados no setor elétrico, pelos trabalhadores, que não são obrigados como empresa a seguir as normas de saúde e segurança do setor elétrico. Eles são uma empresa prestadora de serviço. Esta é a sacanagem que por trás dessa história, porque a gente não está nem se dando conta. Veio uma reforma sindical, veio uma reforma tributária e vem a legalização da precarização. Pode terceirizar qualquer atividade. É disso que se trata. Bom, se nós deixarmos isso acontecer, sai de baixo. De 12 milhões de trabalhadores, vão virar 14, 15, 20. Não sei onde que a gente vai parar. Tá? E está também no Congresso Nacional, acho que isso vem, talvez não com a mesma intensidade, a proposta que o governo está apresentando por aí da reforma trabalhista. Qual é a questão central que eles estão propondo ali? É a ideia de que o negociado prevalecerá sobre o legislado. O que eu tenho dito? O movimento sindical adora o negociado. Nós nunca tivemos problema com o negociado, tivemos. Não. Sempre que o negociado é superior à lei, nós estamos juntos. Aliás, nossa vida é fazer isso. É fazer com que o negociado prevaleça porque ele é maior do que o legislado. Essa é a nossa vida. Então, sobre isso temos acordo. Inclusive, por exemplo, nem precisa mexer na lei, porque a lei já diz isso. E quando tem problema? A lei autoriza o sindicato a reduzir salário, em uma condição muito específica. Então, também reduz direito. Em uma situação dramática, entre a demissão, nós podemos negociar para segurar o emprego, onde que a empresa está gravemente afetada por uma crise, que é o que nós estamos fazendo hoje. Mas eles não estão satisfeitos, eles querem mais. O que eles querem? O pleno direito do sindicato a poder reduzir o que ele quiser. Ah, mas nós não queremos mexer nas coisas fundamentais, nem nas férias, nem no 13º, a gente não vai mexer nisso. E o resto? Não, o resto a livre negociação resolve. A livre negociação desse jeito que a gente tem organização sindical hoje, e o direito de organização no local de trabalho, e a solução rápida de conflito, e o fortalecimento da negociação, e as práticas antissindicais, e a demissão do trabalhador, e o assassinato de trabalhadores, dirigentes sindicais no campo. Não, isso a gente resolve na vida. Não precisa disso. O que a gente precisa é que a lei diga que o sindicato pode reduzir o que está na lei. E dê segurança às empresas, porque elas estão inseguras hoje. Se o sindicato fecha um acordo desse tipo, ele pode ser questionado na lei, ela pode ser questionado na justiça. Então, isso poderá vir como uma agenda para o ano que vem. Termino dizendo que em relação a essas coisas, tem duas ações muito importantes em curso, que podem levar a que duas dessas leis não se façam mais necessárias. Pode ser que a terceirização não precise mais ser regulamentada, porque há no Supremo Tribunal Federal uma ação questionando a súmula 331. Vocês sabem o que é a súmula 331, não é? A súmula que diz que uma empresa não pode terceirizar a atividade fim. O que acontece quando a empresa terceiriza a atividade fim? O sindicato entra na justiça, questiona e, no geral, a justiça dá ganho aos trabalhadores. O que uma empresa entrou na justiça dizendo? Esta súmula 331 da Justiça do Trabalho é inconstitucional. Como assim? Não, a Constituição brasileira diz que a relação entre empresas é livre e que o Estado não deve intervir nesta relação, desde que elas sigam todos os requisitos da lei. Então, uma empresa pode contratar outra empresa do jeito que ela quiser, desde que ela siga a lei. O Tribunal do Trabalho dizer que uma empresa não pode contratar aquela atividade é inconstitucional. A nossa avaliação é que o Supremo vai dar ganho de causa à empresa. Portanto, o Supremo dirá que as empresas podem contratar qualquer serviço de uma outra empresa. E essa história da atividade fim e atividade meio vai estar selada. As empresas dirão: acabou o motivo real da minha ação no Congresso, não preciso mais.
minha estabilidade, minha garantia jurídica está dada. A Constituição me garante que eu posso contratar até quem eu quiser. É o que eles precisam. Todas aquelas ações que estão na justiça questionando a atividade fim e a atividade meio morrem. Porque o Supremo disse que a nossa ação não tem base constitucional. Aquela empresa pode fazer. Aí eles derivam disso dizendo: a empresa contratada tem um sindicato que a representa? Tem. Esse sindicato celebra a convenção coletiva? Celebra. Essa convenção coletiva tem acordo salarial abaixo do salário mínimo? Não. Esta convenção aplica uma jornada de 50 horas por mês? Não. Então a convenção é legal? É. Está tudo legal. Sim, mas o sindicato dos metalúrgicos tem um piso de R$2.000 e essa empresa tem um piso de R$900. Mas esse piso não faz parte de uma convenção? Faz. Aplique-se a convenção. Pode ser que nós estejamos na sala de que não precisa mais ter lei do Senado e que o Supremo resolverá os nossos problemas. Como já está dito que são todos prestadores de serviço, não precisam seguir a lei e podem ter o sindicato de prestadores de serviço que faz um acordo com menor salário, com menores condições. E aí vai ser um problema nosso, porque serão os sindicatos dos trabalhadores que já aplicam uma desigualdade para os trabalhadores, que é um problema que nós enfrentamos entre nós, que tem sindicato legalizando a desigualdade entre os trabalhadores, tem sindicato representando os trabalhadores contra os interesses dos trabalhadores. E nós vamos conseguir enfrentar esse problema. E a lei vai dizer: virem-se. Se vocês têm um sindicato que fecha o acordo por 900, o problema é de vocês. E de fato, em parte eles têm razão, o problema é nosso. Por que a gente deixou isso acontecer? Não é estranho? Não é estranho você fecha um acordo de 1.500, outro faz o sindicato e fecha um acordo de 1.000? Alguma coisa estranha está acontecendo entre nós. Porque não foi para isso que os trabalhadores criaram o sindicato. E se o sindicato está fazendo, alguma coisa tem com a gente. Então, a justiça pode jogar na nossa cara que parte do problema está com a gente. E outra parte deste problema, semelhante, é que, no caso do negociado sobre o legislado, o Supremo também já começou a meter a colherzinha. Tem duas ações nas 2 últimas semanas que eles julgaram. 2 ações de empresa dizendo: eu fechei o acordo com o sindicato que muda a regra da lei. Qual é o detalhe? É que a mudança da regra da lei não mudou a substância. Nós vamos dançar. Acho bom a gente se mexer. Porque se combinar que o governo está tomando de iniciativa, leia-se controle fiscal, com o que a justiça está fazendo, com o que o Congresso pode aprovar, o que nós temos pela frente não é um mundo fácil. Né? Uma boa notícia: por incrível que pareça, o nosso time cresce nessas adversidades. Quando a gente tem um monte de problema, nós crescemos, certo? Então está na hora da gente colocar o time para jogar. Devíamos ter colocado antes. Nós vamos ter que fazer a crítica de que nós não jogamos o que devíamos ter jogado, certo? A bola quicou na área várias vezes e nós jogamos para dentro do gol. Quisemos fazer gol de placa, quisemos chutar, né? Ficamos com preguiça, ficamos jogando com a bola na defesa. 1-0 está bom, né? Agora nós vamos ver que os gols vão fazer falta. Mas o que a história mostra é que na hora que a gente leva 2 ou 3 e precisamos fazer, nós vamos atrás. Então está na hora de ir para trás. E atrás, para a gente não perder. Era melhor ter corrido antes para avançar, mas agora nós temos que correr para não perder. E temos que ter a inteligência de transformar essa situação em uma condição para avançar. Não sei como, porque a diversidade é muito grande. Mas nós também somos criativos, nós inventamos. Então está na hora de começar. Colocar nossa musculatura de volta, treinar o time rápido, colocar em campo. E não é para menos que hoje as centrais sindicais juntas fizeram atos unitários em vários lugares do Brasil. Vocês sabem que não é fácil trabalhar juntos, mas nós estamos trabalhando. Ou seja, diante da diversidade, a melhor coisa é se unir. Diante da diversidade, a melhor coisa é lutar. O sindicato foi feito para lutar, então está
tivesse